Existe uma mentira que todos nós acreditamos desde o primeiro dia em que aprendemos a confiar nas pessoas ao nosso redor. Uma mentira tão profunda, tão enraizada na estrutura da sociedade, que questionar sua veracidade parece um ato de traição contra tudo o que nos foi ensinado. Maquiavel viu essa ilusão há mais de 500 anos, e quando ele ousou revelar o que se escondia por trás da máscara da virtude, foi condenado, odiado e banido da história oficial como se fosse um demônio. Mas e se eu te dissesse que ele não era o vilão dessa história, e sim o único honesto o suficiente para dizer a verdade que todos sabem, mas ninguém ousa admitir? Você já se perguntou por que as pessoas que pregam bondade, honestidade e justiça muitas vezes terminam esmagadas por aqueles que sorriem enquanto escondem suas verdadeiras intenções? Porque os inocentes sofrem enquanto os astutos prosperam? Porque aqueles que seguem as regras ao pé da letra frequentemente se encontram traídos por aqueles que prometeram protegê-los? A resposta está na mentira que Maquiavel desmascarou. Uma verdade tão sombria que a maioria das pessoas prefere viver na escuridão confortável da ilusão a enfrentar a luz crua da realidade. E é exatamente essa recusa em ver o que está diante dos nossos olhos que nos torna vulneráveis, manipuláveis e eternamente presos em um jogo cujas regras nunca nos foram reveladas completamente. Maquiavel não escreveu suas obras para criar tiranos, mas para abrir os olhos daqueles que estavam sendo governados por eles. Ele observou as cortes, os palácios, os campos de batalha e as traições que moldaram impérios, e percebeu um padrão que se repetia incansavelmente ao longo da história. Aqueles que confiavam demais eram destruídos. Aqueles que acreditavam na bondade inerente do ser humano eram devorados por aqueles que sabiam jogar com as aparências. Aqueles que se recusavam a ver a verdadeira natureza do poder terminavam como peões em um tabuleiro controlado por mestres invisíveis. E ele entendeu que a única forma de se tornar intocável não era se tornando cruel, mas se tornando consciente. A mentira que ele revelou é simples, mas devastadora. O mundo não funciona de acordo com os princípios morais que nos ensinaram a valorizar. A bondade não é sempre recompensada, a honestidade não é sempre respeitada, e a justiça não é uma força natural que prevalece por conta própria. Essas são construções sociais, ferramentas criadas para manter a ordem, mas que frequentemente beneficiam aqueles que as manipulam, não aqueles que as seguem cegamente. Maquiavel viu que os poderosos sempre souberam disso, mas mantiveram o conhecimento longe das massas, ensinando-lhes a serem cordeiros enquanto eles mesmos agiam como lobos. E quando você finalmente entende essa dinâmica, quando você enxerga além da cortina de fumaça que a sociedade criou, algo dentro de você muda para sempre. Hoje, você está prestes a atravessar uma porta que não pode ser fechada novamente. O que você descobrirá nas próximas linhas não é uma teoria abstrata ou uma filosofia distante da realidade. É um mapa da verdadeira natureza das relações humanas, do poder e da sobrevivência em um mundo que finge ser o que não é. Maquiavel pagou o preço por essa revelação, mas deixou para nós o presente mais valioso que alguém pode receber: a capacidade de ver a verdade sem os filtros da ilusão. Prepare-se, porque uma vez que você entenda essa mentira, você nunca mais será o mesmo. Você se tornará intocável não por ser invencível, mas por finalmente enxergar o jogo que sempre esteve sendo jogado ao seu redor. A primeira coisa que Maquiavel percebeu, e que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aceitar, é que as intenções declaradas raramente correspondem às intenções reais. Quando alguém diz que age pelo bem comum, pela justiça ou pela verdade, Maquiavel nos ensina a não olhar para o que é dito, mas para o que é feito.
As palavras são baratas, facilmente moldáveis para servir a qualquer propósito, mas as ações revelam a verdadeira natureza de quem as executa. Ele observou príncipes que falavam de honra, enquanto assassinavam rivais, líderes religiosos que pregavam humildade enquanto acumulavam fortunas, e aliados que juravam lealdade enquanto tramavam traições. E ele concluiu que viver apenas pelas palavras é viver em um mundo de fantasias. Mas por que essa dissonância entre o que se diz e o que se faz é tão universal? Maquiavel argumentava que a resposta está na própria estrutura da sociedade humana. Para que qualquer grupo funcione, é necessário que existam regras, normas e valores compartilhados. Esses princípios morais são essenciais para a coesão social, para evitar que a vida se transforme em um caos absoluto, onde apenas a força bruta prevalece. No entanto, essas mesmas regras criam uma oportunidade perfeita para aqueles que estão dispostos a segui-las apenas na aparência, enquanto as violam em segredo. O hipócrita, o manipulador, o estrategista sombrio, todos eles se beneficiam de um sistema onde a maioria joga limpo enquanto eles jogam sujo. Aqui reside a mentira fundamental. Nos dizem que a virtude sempre triunfa, que a bondade é recompensada e que aqueles que fazem o mal eventualmente pagam por seus pecados. Mas Maquiavel, ao estudar a história, percebeu que isso simplesmente não é verdade. Muitos tiranos morreram em seus tronos, cercados de riquezas e poder, enquanto inúmeros justos foram esquecidos ou destruídos. Muitos traidores prosperaram, enquanto os leais foram abandonados. A virtude, ele concluiu, não é uma garantia de sucesso, é apenas uma ferramenta que pode ou não ser útil dependendo do contexto. E aqueles que se apegam rigidamente a ela, sem considerar as circunstâncias, frequentemente se tornam vítimas de quem sabe quando abandoná-la. Isso não significa que Maquiavel defendia a imoralidade desenfreada ou o abandono total de princípios. Pelo contrário, ele entendia que a virtude tem seu valor, especialmente quando é vista pelos outros. A reputação de ser bom, honesto e justo é uma das armas mais poderosas que alguém pode ter, pois cria confiança, respeito e admiração. O problema é quando essa virtude deixa de ser uma escolha estratégica e se torna uma prisão autoimposta. Quando você se recusa a agir de forma pragmática, porque acredita que deve sempre seguir um código moral rígido, você se torna previsível, vulnerável e facilmente manipulável por aqueles que não compartilham dessas limitações. Maquiavel viu que os governantes mais bem-sucedidos eram aqueles que conseguiam equilibrar a aparência de virtude com a disposição de agir de forma calculada quando necessário. Eles sabiam quando ser generosos e quando ser cruéis, quando perdoar e quando punir, quando confiar e quando desconfiar. Eles não eram escravos de um sistema moral absoluto, mas mestres da adaptação, capazes de ajustar suas ações de acordo com as exigências da realidade. E essa flexibilidade, essa capacidade de ver além da dicotomia simplista entre bem e mal, era o que os tornava verdadeiramente poderosos e, em última análise, intocáveis. A lição aqui não é abandonar completamente a moralidade, mas entender que ela é uma ferramenta, não um destino. Quando você percebe que as regras do jogo foram escritas para controlar aqueles que as seguem sem questionar, você ganha a liberdade de escolher quando seguir essas regras e quando criar as suas próprias. Você deixa de ser um peão movido por forças externas e se torna um jogador consciente, capaz de navegar pelas complexidades da vida humana com clareza e propósito. E é nesse momento, quando você finalmente vê a verdade por trás da mentira, que você começa sua jornada rumo à invulnerabilidade. Mas entender essa primeira camada da verdade de Maquiavel é apenas o começo.
Porque a mentira que nos foi contada não é apenas sobre moralidade, é sobre o próprio conceito de poder e como ele realmente funciona no mundo. E para compreender isso completamente, precisamos descer ainda mais fundo nas sombras que Maquiavel iluminou há tantos séculos atrás. Se a primeira revelação de Maquiavel desmascara a ilusão da virtude absoluta, a segunda vai ainda mais fundo ao expor a verdadeira natureza do poder. Nos ensinaram que o poder é conquistado através do mérito, do trabalho duro, da competência e da dedicação. Nos disseram que aqueles que estão no topo chegaram lá porque eram os melhores, os mais inteligentes, os mais qualificados. Mas Maquiavel viu uma realidade completamente diferente quando observou as dinâmicas políticas de seu tempo. Ele percebeu que o poder não é conquistado apenas pela capacidade, mas principalmente pela percepção dessa capacidade aos olhos dos outros. Um príncipe pode ser o mais competente administrador, o mais sábio estrategista, o mais justo governante. Mas se ele não souber controlar como é visto por seus súditos, aliados e inimigos, ele inevitavelmente perderá seu trono. Por outro lado, um governante mediocre que domina a arte da aparência, que sabe quando demonstrar força e quando demonstrar clemência, que compreende como moldar a narrativa ao seu favor, pode manter o poder por décadas. Maquiavel observou que a realidade objetiva importa menos do que a realidade percebida, e aqueles que entendem isso têm uma vantagem esmagadora sobre aqueles que não entendem. Essa compreensão transforma completamente a forma como vemos as estruturas de poder ao nosso redor. Quantas vezes você já viu alguém ser promovido não porque era o mais competente, mas porque sabia se vender melhor? Quantas vezes testemunhou pessoas talentosas serem ignoradas, enquanto indivíduos menos capazes, mas mais carismáticos ou politicamente astutos, subiam na hierarquia? Quantas vezes percebeu que o sucesso de alguém tinha menos a ver com suas habilidades reais e mais com sua capacidade de criar uma narrativa convincente sobre si mesmo? Isso não é coincidência. É o reflexo exato do princípio maquiavélico de que a percepção é mais importante que a substância. Mas aqui está o aspecto mais perturbador dessa verdade. A maioria das pessoas se recusa a aceitar isso porque admiti-lo significaria reconhecer que vivemos em um mundo onde a verdade pode ser menos importante que a mentira bem contada. Significa aceitar que aqueles que admiramos podem não ser tão admiráveis quanto parecem, e que aqueles que desprezamos podem não ser tão desprezíveis assim. Significa olhar para nossas próprias vidas e questionar quantas de nossas crenças sobre justiça, mérito e recompensa são baseadas na realidade e quantas são baseadas em histórias que nos contaram para nos manter dóceis e conformados. Maquiavel não estava celebrando essa realidade. Ele estava simplesmente descrevendo-a com honestidade brutal. Ele entendia que ignorar como o mundo realmente funciona não torna você mais virtuoso, apenas torna você mais vulnerável. É como recusar-se a aprender sobre veneno enquanto todos ao seu redor sabem como usá-lo. Você pode se sentir moralmente superior por sua ignorância, mas essa superioridade é apenas uma ilusão que desaparece no momento em que você se torna a próxima vítima. A verdadeira sabedoria está em compreender tanto a luz quanto as sombras, tanto a virtude quanto a astúcia, tanto a teoria quanto a prática. E é aqui que muitos interpretam Maquiavel erroneamente, acreditando que ele defendia a manipulação pura e a crueldade gratuita. Na verdade, o que ele defendia era a consciência. Ele queria que as pessoas entendessem que o poder não é distribuído de acordo com um sistema justo e transparente, mas de acordo com a capacidade de cada indivíduo de jogar o jogo que está sendo jogado. E quanto mais você entende as regras reais desse jogo,
Não as regras que nos dizem existir, mas as que realmente governam os resultados, mais poder você tem para moldar seu próprio destino. Quando você internaliza completamente essa verdade, algo fundamental muda em sua forma de ver o mundo. Você para de esperar que a justiça apareça magicamente, que o mérito seja automaticamente reconhecido, que a bondade seja sempre recompensada. Em vez disso, você assume a responsabilidade por sua própria proteção, por sua própria ascensão, por sua própria sobrevivência. Você se torna ativo em vez de passivo, estratégico em vez de ingênuo, consciente em vez de cego. E essa transformação é o que separa aqueles que são constantemente manipulados daqueles que se tornam impossíveis de manipular. Maquiavel dedicou atenção especial a um aspecto da natureza humana que muitos preferem ignorar: a fragilidade da lealdade. Nos enchem a cabeça com histórias de amizades eternas, de alianças inquebráveis, de laços que resistem a qualquer tempestade. Mas quando ele examinou a história real dos impérios, das dinastias e das nações, encontrou um padrão consistente de traição, abandono e interesse próprio disfarçado de solidariedade. Ele percebeu que a lealdade, na maioria dos casos, não é um sentimento puro nascido do coração, mas uma transação baseada em benefícios mútuos, que dura apenas enquanto esses benefícios continuam fluindo. Pense em quantas vezes você já viu amizades desmoronarem quando os interesses divergiram. Quantas sociedades comerciais terminaram em processos judiciais quando o dinheiro começou a escassear. Quantos casamentos ruíram quando a conveniência se transformou em fardo. Quantas alianças políticas se desfizeram quando uma das partes encontrou um parceiro mais vantajoso. Maquiavel viu tudo isso não como exceções deploráveis, mas como a regra fundamental que governa as relações humanas. As pessoas são leais enquanto têm motivos para ser, e esses motivos raramente são tão nobres quanto gostaríamos de acreditar. Isso não significa que toda lealdade seja falsa ou que toda amizade seja uma farsa. Significa, porém, que confiar cegamente na constância dos outros é uma forma garantida de ser eventualmente decepcionado ou traído. Maquiavel aconselhava que um príncipe nunca deveria basear sua segurança na boa vontade dos outros, mas sim em estruturas que tornassem a traição menos vantajosa que a lealdade. Em outras palavras, você não mantém pessoas ao seu lado apelando apenas para seus sentimentos, mas criando uma situação onde o interesse delas está alinhado com o seu. Quando esse alinhamento desaparece, a lealdade também desaparece, por mais que promessas tenham sido feitas. A lição aqui é profundamente libertadora, embora inicialmente possa parecer cínica. Quando você entende que a lealdade é condicional, você para de se surpreender quando ela termina. Você para de se sentir pessoalmente traído quando alguém age de acordo com seus próprios interesses em vez dos seus. Você começa a construir relacionamentos baseados em reciprocidade real, não em expectativas românticas de devoção incondicional. E, paradoxalmente, isso torna seus relacionamentos mais honestos e sustentáveis, porque eles estão fundados na realidade, não na fantasia. Maquiavel também observou que aqueles que são excessivamente leais frequentemente acabam sendo usados e descartados. Eles se tornam previsíveis, fáceis de manipular, incapazes de defender seus próprios interesses, porque acreditam que sua devoção será naturalmente correspondida. Mas a história está cheia de servos fiéis que foram abandonados assim que sua utilidade terminou, de conselheiros leais que foram traídos por aqueles que juraram protegê-los, de soldados dedicados que foram sacrificados por líderes que nunca se importaram verdadeiramente com eles. A lealdade unilateral não é virtude, é ingenuidade perigosa. Por outro lado, aqueles que entendem a natureza transacional da lealdade
Sabem como cultivá-la de forma estratégica. Eles criam valor para as pessoas ao seu redor, tornando-se indispensáveis, não descartáveis. Eles mantêm alianças enquanto elas são mutuamente benéficas e sabem quando é hora de se afastar antes que a relação se torne tóxica ou prejudicial. Eles não confundem lealdade com submissão, nem independência com isolamento. Eles navegam pelo complexo mundo das relações humanas com os olhos bem abertos, conscientes de que cada conexão tem um custo e um benefício que precisam ser constantemente avaliados. Quando você internaliza essa compreensão, você deixa de ser uma vítima passiva das traições inevitáveis da vida e se torna um participante ativo na construção de relações que realmente funcionam. Você para de dar sua confiança livremente e começa a investi-la de forma inteligente. Você reconhece que proteger seus próprios interesses não é egoísmo, é sobrevivência. E nesse processo, você se torna significativamente mais difícil de enganar, manipular ou destruir através daqueles que fingem ser o que não são. Um dos conceitos mais poderosos e mal compreendidos em Maquiavel é a ideia de que o medo pode ser mais confiável que o amor como ferramenta de controle e influência. Isso escandaliza muitos que ouvem pela primeira vez, pois parece contradizer tudo o que aprendemos sobre liderança, relacionamentos e poder. Mas quando você examina a lógica por trás dessa afirmação, percebe que Maquiavel não estava defendendo a crueldade. Estava simplesmente observando uma verdade psicológica fundamental. O amor é volátil e depende da constância dos sentimentos alheios, enquanto o medo é baseado em consequências concretas que permanecem reais independentemente de como as pessoas se sentem. Pense nisso por um momento. Quando alguém te ama, essa pessoa age de acordo com seus interesses, porque quer fazer você feliz, porque sente afeto genuíno, porque valoriza a conexão entre vocês. Mas sentimentos mudam. O amor pode esfriar, a admiração pode se transformar em ressentimento, a devoção pode dar lugar ao tédio ou à indiferença. E quando isso acontece, todas as garantias baseadas nesse amor desaparecem instantaneamente. Por outro lado, quando alguém te respeita porque entende as consequências de te desrespeitar, essa dinâmica é muito mais estável. As consequências não mudam de acordo com humores ou emoções flutuantes. Maquiavel não sugeria que um líder deveria ser cruel sem motivo, ou que deveria cultivar apenas o medo em vez do amor. O ideal, segundo ele, seria ser tanto amado quanto temido. Mas se fosse necessário escolher entre um e outro, o temor oferece uma base mais sólida de poder, porque não depende da inconstância dos sentimentos humanos. Um príncipe amado pode ser facilmente traído se esse amor diminuir ou se uma opção mais atraente aparecer. Um príncipe temido, que demonstrou claramente o que acontece com aqueles que o traem, raramente enfrenta traições abertas, pois as pessoas calculam o custo e concluem que não vale a pena. Mas há uma nuance crítica aqui que frequentemente se perde nas interpretações superficiais de Maquiavel. Ele não defendia o terror indiscriminado ou a crueldade gratuita. Pelo contrário, ele advertia que crueldade excessiva cria ódio, e ódio eventualmente leva à rebelião. O medo eficaz não é aquele que vem da violência aleatória, mas sim da certeza de que ações específicas terão consequências específicas. É a previsibilidade da resposta, não a brutalidade dela, que cria respeito verdadeiro. Quando as pessoas sabem exatamente o que acontecerá se cruzarem certas linhas, elas simplesmente não cruzam essas linhas. Aplicando isso à vida moderna, quantas vezes você já viu relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, onde uma parte constantemente abusa da bondade da outra, porque sabe que não haverá consequências reais?
Quantas vezes testemunhou pessoas sendo desrespeitadas repetidamente porque estabeleceram um padrão de perdoar tudo sem nunca impor limites? Quantas vezes observou que aqueles que são excessivamente acessíveis e tolerantes acabam sendo os menos respeitados? Isso é exatamente o que Maquiavel estava descrevendo, sem consequências claras para comportamentos inaceitáveis. As pessoas naturalmente testam limites e os ultrapassam cada vez mais. Estabelecer limites firmes e demonstrar que você está disposto a defendê-los não é crueldade, é autorrespeito. É comunicar ao mundo que você não está disponível para ser explorado, desrespeitado ou manipulado sem que haja um preço a pagar. E quando as pessoas entendem isso sobre você, algo interessante acontece. Elas te tratam com mais cuidado, mais consideração, mais respeito genuíno. Não necessariamente porque te amam mais, mas porque entendem que você não é alguém que pode ser tratado de qualquer maneira sem consequências. Isso transforma completamente a dinâmica de poder em qualquer relação. Você deixa de ser refém da boa vontade alheia e passa a ter agência real sobre como é tratado. Você não precisa suplicar por respeito. Você o comanda através de suas ações e da clareza de seus limites. E quanto mais consistente você for em defender esses limites, mais intocável você se torna, porque as pessoas aprendem rapidamente que tentar manipulá-lo ou desrespeitá-lo simplesmente não funciona. Elas podem não gostar de você por isso, mas te respeitarão. E no mundo maquiavélico, respeito baseado em realidade é infinitamente mais valioso que afeto baseado em ilusão. Maquiavel compreendeu profundamente algo que muitos ainda se recusam a aceitar: a necessidade de adaptabilidade moral em um mundo que não é governado por princípios fixos. Ele viu que aqueles que se apegam rigidamente a um código de conduta, sem considerar o contexto ou as circunstâncias, frequentemente se encontram em situações onde sua própria virtude se torna sua ruína, não porque a virtude em si seja má, mas porque aplicá-la de forma inflexível em todas as situações é tão perigoso quanto nunca aplicá-la. A verdadeira sabedoria, segundo Maquiavel, está em saber quando cada abordagem é apropriada. Imagine um comandante militar que se recusa a usar táticas de surpresa ou engano, porque acredita que a honestidade deve prevalecer em todas as circunstâncias. Seus soldados seriam massacrados por inimigos que não compartilham desses escrúpulos. Imagine um negociador que revela todas as suas cartas desde o início, porque acredita que a transparência total é sempre correta. Ele seria sistematicamente explorado por aqueles que sabem guardar informações estratégicas. Imagine alguém que perdoa todas as ofensas, sem nunca estabelecer consequências, porque acredita que o perdão incondicional é uma virtude suprema. Essa pessoa seria perpetuamente abusada por aqueles que veem a bondade como fraqueza. Maquiavel não estava dizendo que você deve ser desonesto, traiçoeiro ou cruel. Ele estava dizendo que você precisa ter a capacidade de ser essas coisas quando absolutamente necessário, mesmo que prefira não ser. É a diferença entre ser pacífico porque você é fraco e ser pacífico porque você escolhe ser, mesmo tendo a capacidade de ser violento. Um é impotência disfarçada de virtude, o outro é força temperada por sabedoria. Aqueles que não têm a capacidade de ser perigosos quando necessário não são virtuosos, são simplesmente inofensivos, e o mundo não respeita os inofensivos. Ele os devora. Essa compreensão liberta você de uma prisão moral autoimposta, onde você se sente obrigado a agir sempre da mesma forma, independentemente do que a situação exige. Você passa a entender que diferentes contextos exigem diferentes respostas, e que adaptar seu comportamento às circunstâncias não é hipocrisia, é inteligência. Quando você está lidando com pessoas honestas e de boa fé,
Você pode se dar ao luxo de ser aberto e confiante. Quando você está lidando com manipuladores e predadores, precisa ajustar sua abordagem para proteger seus interesses. Negar essa realidade não te torna melhor pessoa, apenas te torna presa mais fácil. Muitas pessoas confundem essa flexibilidade moral com falta de caráter, mas é exatamente o oposto. Ter a coragem de ajustar suas ações de acordo com a realidade, mesmo quando isso contraria o que você foi ensinado a acreditar que é sempre certo, requer imenso caráter. É muito mais fácil seguir regras rígidas e nunca questionar nada do que desenvolver a sabedoria para saber quando as regras devem ser seguidas e quando devem ser quebradas. A rigidez moral é confortável, porque elimina a necessidade de pensar, julgar e assumir responsabilidade por decisões difíceis. A flexibilidade maquiavélica exige constante reflexão, autoconsciência e coragem para fazer escolhas que outros julgarão. Mas aqui está a recompensa. Quando você desenvolve essa capacidade de navegar moralmente entre diferentes contextos, você se torna extremamente difícil de manipular. As pessoas não conseguem mais usar seus próprios princípios contra você porque você não é escravo deles. Você é mestre deles. Você não pode ser chantageado emocionalmente com apelos à sua bondade, porque você decide quando ser bom e quando ser firme. Você não pode ser explorado através de sua honestidade, porque você sabe quando ser transparente e quando guardar informações estratégicas. Você se torna um agente livre, não mais controlado por códigos externos que outros podem manipular a seu favor. Essa é talvez uma das verdades mais libertadoras e perturbadoras de Maquiavel simultaneamente. Libertadora porque te dá poder real sobre sua própria vida e suas próprias escolhas. Perturbadora porque exige que você abandone a ilusão confortável de que existe uma forma certa e universal de agir em todas as situações. Mas aqueles que têm a coragem de abraçar essa verdade descobrem algo extraordinário. Eles não apenas se tornam mais eficazes em alcançar seus objetivos, mas também mais genuinamente éticos, porque suas escolhas morais passam a ser conscientes e contextuais, não automáticas e cegas. Um dos ensinamentos mais práticos de Maquiavel diz respeito à arte de observar ações em vez de palavras. Ele notou que a maioria das pessoas é facilmente enganada, porque dá mais atenção ao que lhes é dito do que ao que realmente está sendo feito. As palavras são baratas, podem ser produzidas em abundância sem custo real, moldadas para agradar, confortar ou manipular. As ações, por outro lado, exigem comprometimento real, recursos, risco. É por isso que elas revelam muito mais sobre as verdadeiras intenções de alguém do que qualquer discurso, por mais eloquente que seja. Quantas vezes você já ouviu promessas que nunca se concretizaram? Quantas vezes testemunhou declarações grandiosas de amor, lealdade ou compromisso que se mostraram vazias quando testadas pela realidade? Quantas vezes viu políticos prometendo mudanças que nunca implementaram, líderes empresariais falando sobre valores que nunca praticaram, pessoas próximas jurando coisas que nunca cumpriram? Maquiavel diria que todos esses exemplos não são anomalias, são a norma. As pessoas dizem o que precisam dizer para alcançar seus objetivos imediatos, e apenas suas ações consistentes ao longo do tempo revelam quem elas realmente são. Essa distinção entre retórica e realidade é uma das ferramentas mais poderosas para se tornar intocável. Quando você aprende a ignorar as palavras sedutoras e focar nos padrões de comportamento, você se torna quase impossível de enganar. Você não se deixa seduzir por promessas vazias, porque espera ver evidências concretas antes de confiar. Você não é manipulado por desculpas bem elaboradas, porque observa se o comportamento problemático realmente muda. Você não acredita em transformações instantâneas, porque sabe que mudanças reais levam tempo
e se manifestam através de ações consistentes, não de declarações dramáticas. Maquiavel aconselhava os príncipes a nunca tomar decisões importantes baseadas apenas no que as pessoas diziam, mas sempre investigar o que elas faziam quando pensavam que ninguém estava olhando. Como alguém trata aqueles que não podem oferecer nada em troca, revela muito mais sobre seu caráter do que como trata aqueles que podem beneficiá-lo. O que uma pessoa faz quando acredita que não haverá consequências mostra sua verdadeira natureza muito mais claramente do que o que ela faz quando está sendo observada e julgada. As ações não vigiadas são a janela para a alma real, não decorada, não performática. Aplicar esse princípio em sua vida significa desenvolver um olhar clínico para comportamentos recorrentes. Não é sobre ser paranoico ou desconfiado de todos. É sobre ser observador e criterioso. É sobre notar quando as ações de alguém contradizem sistematicamente suas palavras e tirar conclusões lógicas dessa contradição. É sobre reconhecer que se alguém te mostrou quem realmente é através de ações repetidas, acreditar nas palavras contrárias que essa pessoa diz é apenas você escolhendo a ilusão confortável em vez da verdade desconfortável. Isso também se aplica a como você mesmo se apresenta ao mundo. Maquiavel entendia que a reputação é construída muito mais através de ações consistentes do que de autopromoção verbal. Você pode falar o quanto quiser sobre suas qualidades, mas se suas ações não as demonstrarem repetidamente, suas palavras serão vazias. Por outro lado, se você consistentemente age de acordo com os valores que professa, mesmo quando ninguém está prestando atenção, sua reputação se constrói naturalmente. As pessoas podem não lembrar exatamente do que você disse, mas sempre lembrarão de como você agiu nos momentos que importavam. Quando você internaliza completamente essa verdade sobre a supremacia das ações sobre as palavras, você ganha um superpoder de discernimento. Você passa a ver, através das máscaras que as pessoas usam, a identificar rapidamente quem é substância e quem é apenas fumaça, quem constrói e quem apenas promete construir. E, igualmente importante, você se torna mais consciente de suas próprias ações, garantindo que elas reflitam quem você realmente quer ser, não apenas quem você diz que é. Essa congruência entre ser e parecer é o que transforma alguém de manipulável em intocável. Maquiavel dedicou considerável atenção ao conceito de fortuna, aquilo que está além do nosso controle, versus virtu, nossa capacidade de agir com habilidade e determinação. Ele usou a metáfora de que a fortuna é como um rio violento que pode destruir tudo em seu caminho, mas aqueles que têm virtu constroem diques e canais enquanto o rio está calmo, preparando-se para quando ele transbordar. Essa metáfora encapsula perfeitamente a diferença entre aqueles que vivem reativamente, sempre à mercê das circunstâncias, e aqueles que vivem proativamente, moldando as circunstâncias antes que elas os molem. A maioria das pessoas vive esperando que a sorte mude, que as circunstâncias melhorem por conta própria, que alguém ou algo externo venha resolver seus problemas. Elas atribuem seus fracassos ao azar, à injustiça do mundo, à conspiração das circunstâncias contra elas. Maquiavel veria isso como uma rendição completa da própria agência, uma recusa em reconhecer que, embora não possamos controlar tudo, podemos controlar muito mais do que escolhemos admitir. E quanto mais responsabilidade assumimos por nossas vidas, menos vulneráveis nos tornamos às variações da fortuna. Pense nas pessoas ao seu redor que parecem consistentemente bem-sucedidas. Se você observar com atenção, perceberá que muitas delas não têm mais sorte que as outras, elas simplesmente se preparam melhor. Elas antecipam problemas antes que aconteçam. Elas criam planos de contingência. Elas desenvolvem habilidades diversificadas que as tornam adaptáveis a diferentes situações.
Elas constroem redes de relacionamentos que podem acionar quando necessário. Em outras palavras, elas constroem seus diques enquanto o rio está calmo. Então, quando a tempestade chega, elas não são devastadas como aqueles que nunca se prepararam. Maquiavel entendia que lamentar-se sobre a injustiça da vida é completamente improdutivo. O mundo não é justo, nunca foi e nunca será. Esperar que ele se torne justo é esperar em vão. A única pergunta relevante é: dado que o mundo é assim, como você vai navegar por ele de forma mais eficaz? Essa mudança de perspectiva, de vítima das circunstâncias para arquiteto do próprio destino, é um dos mais poderosos atos de autonomia que alguém pode realizar. Não elimina todos os problemas, mas transforma fundamentalmente sua relação com eles. Há também uma dimensão psicológica profunda aqui. Quando você assume responsabilidade total por sua vida, mesmo pelas partes que tecnicamente não são sua culpa, você ganha poder sobre elas. Se você culpa constantemente fatores externos por sua situação, você está dizendo implicitamente que não tem poder para mudá-la. Mas se você aceita que, independentemente de como chegou onde está, você é o único responsável por sair dali, você ativa sua própria capacidade de ação. Pode parecer um fardo maior assumir essa responsabilidade, mas na verdade é libertador porque te devolve o controle. Maquiavel também observou que a fortuna tende a favorecer os audaciosos, não porque o universo recompensa coragem, mas porque aqueles que agem decisivamente criam mais oportunidades e aproveitam melhor as que aparecem. A passividade raramente resulta em mudança positiva. A ação, mesmo quando imperfeita, abre portas que a espera nunca abriria. Isso não significa ser imprudente ou precipitado, significa entender que existem momentos onde a hesitação é mais perigosa que o erro, onde não decidir é a pior decisão possível. Quando você incorpora essa filosofia de virtude sobre fortuna, você se torna resiliente de uma forma que pessoas dependentes da sorte nunca serão. Você não espera condições perfeitas para agir porque sabe que elas raramente chegam. Você trabalha com o que tem, melhora constantemente sua posição e está pronto para aproveitar oportunidades quando surgem. Você não é mais jogado pelas ondas da vida, você aprende a navegar através delas. E essa capacidade de moldar ativamente seu destino, em vez de apenas reagir passivamente a ele, é talvez a característica mais fundamental de alguém que se tornou verdadeiramente intocável. A lição final, e talvez mais profunda de Maquiavel, é sobre a natureza da verdade e da ilusão no exercício do poder. Ele percebeu que a maioria das estruturas de poder não se sustenta pela força bruta, mas pela aceitação coletiva de certas narrativas e ficções. Governos mantêm controle não apenas através de exércitos, mas através da crença compartilhada em sua legitimidade. Empresas dominam mercados não apenas pela qualidade superior de produtos, mas pela percepção de que são superiores. Indivíduos exercem influência não apenas por serem objetivamente melhores, mas porque conseguiram convencer outros de que são. A realidade objetiva importa menos do que a narrativa aceita sobre essa realidade. Quando você entende isso, você percebe que grande parte do que aceita como verdade inquestionável é, na verdade, construção social mantida por consenso. As hierarquias que parecem naturais são, em sua maioria, artificiais. Os valores que parecem universais são, frequentemente, relativos. As autoridades que parecem inevitáveis são, na realidade, contingentes. Isso não significa que tudo é relativo ou que não existem verdades objetivas, mas significa que muito mais coisas são negociáveis do que nos fizeram acreditar. E aqueles que entendem quais partes da realidade são fixas e quais são maleáveis, têm uma vantagem enorme.
Maquiavel viu que os governantes mais eficazes eram aqueles que sabiam criar e manter narrativas que serviam a seus propósitos. Eles não necessariamente mentiam descaradamente, mas enquadravam a verdade de formas que beneficiavam sua posição. Eles criavam símbolos, rituais e histórias que reforçavam sua autoridade. Eles controlavam não apenas o que as pessoas faziam, mas o que as pessoas pensavam e acreditavam sobre porque estavam fazendo. E esse controle sobre a narrativa era frequentemente mais poderoso que qualquer exército, porque soldados só lutam enquanto acreditam na causa pela qual estão lutando. Aplicar essa compreensão à sua própria vida significa reconhecer que você também está constantemente criando e sendo afetado por narrativas. A história que você conta sobre si mesmo, sobre suas capacidades, sobre suas limitações, sobre o que é possível para você, essa história molda profundamente o que você realmente consegue alcançar. Se você aceita narrativas limitantes sobre quem você é e o que pode fazer, essas narrativas se tornam profecias autorrealizáveis. Mas se você questiona essas narrativas e conscientemente cria novas, mais expansivas e empoderadoras, você abre possibilidades que antes estavam fechadas. Da mesma forma, as narrativas que outros criam sobre você têm poder real. Sua reputação, a forma como as pessoas te percebem e falam sobre você, afeta diretamente as oportunidades que aparecem em seu caminho. Maquiavel entenderia perfeitamente a importância moderna de gerenciar sua marca pessoal, não no sentido superficial de autopromoção vazia, mas no sentido profundo de controlar conscientemente como você é visto e compreendido. Isso não é desonestidade. É reconhecer que a percepção é uma parte importante da realidade e que você tem algum poder sobre ela. Mas há um nível ainda mais profundo aqui. Quando você finalmente entende que tantas das estruturas que governam nossas vidas são construções mantidas por consenso, você ganha uma liberdade extraordinária. Você percebe que pode questionar praticamente qualquer coisa, não de forma destrutiva ou nihilista, mas de forma construtiva e libertadora. Você não precisa aceitar limitações que outros impõem se puder demonstrar, através de suas ações, que essas limitações são arbitrárias. Você não precisa seguir caminhos que outros traçaram se puder criar seu próprio caminho e convencer outros de sua validade. Essa é a essência final de se tornar intocável na visão maquiavélica. Não é sobre se tornar invulnerável a todos os ataques, porque isso é impossível. É sobre se tornar tão consciente das dinâmicas reais do poder, da influência, da narrativa e do controle que você pode navegar por elas com maestria. É sobre ver além das ilusões que mantêm a maioria das pessoas presas em papéis limitados e perceber que você tem muito mais agência do que te fizeram acreditar. É sobre entender o jogo tão profundamente que você pode jogar em um nível completamente diferente daqueles que nem sabem que estão jogando. Quando você atinge esse nível de consciência, algo fundamental muda. Você não é mais manipulado por narrativas simplistas de bem contra mal, virtude contra vício, sorte contra merecimento. Você vê a complexidade total da existência humana e aprende a operar dentro dela com olhos completamente abertos. Você não se torna cínico ou amoral, você se torna profundamente realista e estrategicamente virtuoso. Você escolhe suas batalhas, seus aliados, seus princípios, não baseado em dogmas rígidos, mas em sabedoria contextual. E nesse estado de consciência plena, você se torna tão difícil de controlar, manipular ou destruir que você efetivamente se torna intocável, não por força bruta, mas por compreensão superior da verdadeira natureza do jogo humano. No fim, a verdade sombria que Maquiavel revelou não é sobre crueldade, traição ou maldade inerente ao poder. É sobre consciência, é sobre ter a coragem de ver o mundo como ele realmente é,
não como nos disseram que deveria ser. É sobre reconhecer que as regras que nos ensinaram foram escritas por aqueles que se beneficiam de que as sigamos sem questionar, enquanto eles mesmos frequentemente as ignoram. É sobre perceber que a ingenuidade não é virtude, é vulnerabilidade, e que proteger-se não requer que você se torne monstro, apenas que você pare de fingir que os monstros não existem. Quando você finalmente integra essas lições em sua forma de ver e navegar o mundo, algo profundo se transforma. Você não perde sua humanidade ou sua capacidade de confiar, amar e se conectar genuinamente com outros. Na verdade, essas capacidades se tornam mais valiosas e significativas porque agora você as exerce com discernimento, não com cegueira. Você escolhe conscientemente em quem confiar, a quem amar, com quem se conectar, baseado em ações consistentes e reciprocidade real, não em esperanças ingênuas ou expectativas fantasiosas. E essas conexões conscientes são infinitamente mais fortes que aquelas baseadas em ilusão. A liberdade que vem de ver através da mentira que Maquiavel expôs é a liberdade de agir com total consciência das consequências reais, não imaginadas. Você deixa de ser surpreendido por traições porque entende a natureza condicional da lealdade. Você para de ser esmagado por decepções porque suas expectativas estão fundamentadas na realidade. Você não é mais manipulado por narrativas emocionais porque desenvolveu a capacidade de distinguir retórica de realidade. E nesse estado de clareza, você pode finalmente construir uma vida baseada não em como as coisas deveriam ser, mas em como elas realmente são, o que, ironicamente, te dá muito mais poder para moldá-las de acordo com sua vontade. Maquiavel pagou um preço alto por dizer essas verdades em voz alta. Ele foi banido, difamado, transformado em sinônimo de maldade por séculos. Mas o que ele nos deixou é um presente inestimável, um mapa da verdadeira natureza do poder humano, despido de romantismo e ilusão. Aqueles que têm a coragem de estudar esse mapa, de realmente compreendê-lo e internalizá-lo, ganham uma vantagem que poucos possuem. Eles veem o jogo enquanto outros apenas sentem suas consequências. Eles jogam conscientemente enquanto outros são jogados. E essa diferença, essa simples diferença de consciência, é o que separa os manipulados dos intocáveis. Então aqui está a provocação final que deixo com você. Quanto da sua vida atual está sendo vivida de acordo com verdades que você realmente testou e verificou? E quanto está sendo vivida de acordo com mentiras confortáveis que te foram contadas e que você nunca questionou? Quanto das suas decisões vem de consciência real? E quanto vem de programação social que serve aos interesses de outros, não aos seus? Se este conteúdo ressoou com algo dentro de você, se despertou questões que você não pode mais ignorar, então faça parte dessa jornada de despertar. Deixe sua curtida não como um simples gesto, mas como um marcador de que você reconhece a importância dessa consciência. Compartilhe com aqueles que você acredita que estão prontos para ver além das ilusões. Comente suas reflexões, suas próprias experiências com essas verdades. E inscreva-se neste canal para continuar explorando as profundezas da natureza humana, do poder e da verdade que poucos têm a coragem de enfrentar. Porque a jornada para se tornar intocável não termina aqui. Ela apenas começou.